Boa noite, pessoal do Primeiro Mecatrônica, tudo bem com vocês aí? Vamos à nossa próxima experiência número 9 hoje. E aí, o que vamos aprender hoje? Olha, é o mesmo circuito da aula passada, da experiência número 8. Né? Deve estar montado aí na sua placa, certo? E aí nós vamos usar esse circuito para aprender a medir corrente. Olha, nós já sabemos usar o multímetro para medir tensão, escala de volts, medir resistência na escala de ohms, correto? Agora, nós vamos aprender então a medir corrente. E medir corrente dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Então você presta bastante atenção na explicação, tá? Para quando você for fazer aí no seu circuito dar tudo certo. Tá? Olha só, bom, corrente é em miliampere, certo? A gente vai medir a corrente em miliampere. No multímetro tem uma escala então, que é para medir corrente. Observe aqui. Olha, para medir corrente, tem essa posição aqui, ó. Tem o A aqui em cima, tá vendo? Ó? Tem o A, né? Aí tem essa posição aqui que é 200 mA, 20 mA, e aqui é 2000 microampere, que equivale a 2 mA. Tá? Então, nós vamos colocar inicialmente a chave seletora nessa posição aqui, ó, 200 mA, tá vendo? Não vai colocar errado aí na sua casa não, tá? 200 mA, onde tem a melhor resolução aqui. 200 mA, está aqui a chave seletora. Lembre-se sempre do A aqui, ó, certo? Corrente é em ampere, e aqui então tá miliampere. Beleza? As pontas de prova, preta e vermelha no mesmo lugar, certo? E aí, nós vamos querer saber o seguinte: quanto de corrente que desce aqui pelo motorzinho? Quanto de corrente que passa pelo LDR? Isso que nós vamos fazer, tá? Agora eu falei para você, né, que medir corrente dá um pouco mais de trabalho pelo seguinte. Ora, como nós fizemos na aula passada, veja bem, quando você ia medir tensão, né, tensão no LDR, por exemplo, você só chegava lá e colocava as pontas de prova nos terminais do LDR. Né? Então lá na sua placa, o circuito montado, você colocava as pontas de prova nos terminais do LDR. Agora, para medir corrente não. Olha, eu coloquei uma observação aqui. Para medir corrente é preciso abrir o circuito e colocar as pontas de prova do multímetro nos pontos em aberto. Como assim? O que é esse abrir o circuito? Olha, a gente vai medir a corrente então no motor e no LDR, certo? Aí para medir a corrente no motorzinho, você já colocou então na escala de ampere, 200 mil, beleza? Agora, esse abrir o circuito vai fazer o seguinte: você vai precisar soltar o fio do motor que está aqui no coletor, você solta ele, tá? Solta esse fio, vai ficar esse fio em aberto, certo? Então, o LDR no claro, como nós comentamos na aula passada, né? Passava a corrente aqui, liga o transistor, o motor estava funcionando, certo? Estava passando corrente aqui. Você soltou o fio do motor, claro, ele para de funcionar, mas tá o LDR no claro ainda. Aí, olha só, então para medir corrente é preciso abrir o circuito. Abrimos. Né? Abre no ponto onde você quer saber. Quer saber no motor? Então tem que tirar o motor de onde ele está ligado. E colocar as pontas de prova do multímetro nos pontos em aberto. Agora, onde são os pontos em aberto? Olha, preste atenção nisso. Você vai colocar uma ponta de prova aqui, nesse terminal do motor, né? Segura lá com a mão no fio do motor, e a outra você segura aqui e coloca no coletor do transistor, certo? Que é o terminal do meio aí, né? Do transistor, certo? Então, colocou aqui, pronto, você colocou as pontas de prova nos pontos em aberto. Quando você faz isso, você está colocando o multímetro aqui no circuito, ó. Vai ficar em série com o motor. E corrente em série é a mesma, lembra das nossas primeiras aulas de corrente elétrica? Né? No circuito em série a corrente é a mesma. Por isso que a gente faz isso para colocar o motor aqui, tá? Aliás, colocar o multímetro aqui, porque ele fica em série com o motor, e a corrente que passa pelo motor é a mesma que vai passar pelo multímetro e pelo coletor do transistor, certo? Então, por isso que nós precisamos abrir o circuito para medir corrente, para o multímetro ficar em série com o componente que você quer medir. Observe que quando eu vou medir tensão, eu coloco as pontas de prova assim, ó, e aí o multímetro fica em paralelo. E tensão em paralelo é a mesma. Então, por isso que fica assim. Tudo bem? Agora, para medir corrente é isso. E por que eu falei que dá mais trabalho? Porque, veja,
na nossa placa aí, né, no nosso protoboard, você vai abrir o circuito, é só tirar o fiozinho, colocar do jeito que eu falei, medir, depois fecha lá de novo. Agora imagine se fosse um circuito que os componentes estivessem soldados na placa. Para você medir corrente, você tem que pegar o ferro de solda e ir lá soltar o terminal daquele componente que você quer medir para fazer a medição da corrente, certo? Percebe que daria mais trabalho? Não daria mais trabalho, Ronice? É, daria mesmo, né? Tudo bem? No protoboard aqui dá menos, mas você sempre tem que ter atenção de estar abrindo o circuito. E aí, você pode estar se perguntando, né, Vitor Hugo? Você pode estar se perguntando o seguinte: e se eu não abrir? Né? E se eu não abrir o circuito? Vamos supor que você esquece, não prestou atenção direito na explicação, aí você esquece, vai medir corrente e está falando aqui, corrente no motor. Aí você pega as pontas de prova e coloca do mesmo jeito que a gente fazia para medir tensão. Coloca as pontas de prova aqui, certo? Não abriu o circuito, então. Aí quando você faz isso, você vai estragar o seu multímetro, tá? Você vai danificar o multímetro. A sorte é que o fabricante do multímetro coloca um fusível lá dentro na escala de corrente, porque a escala de corrente é bastante sensível, né? E poderia queimar outros componentes. Então ele coloca um fusível que quando você faz essa medição da forma errada, então queima o fusível. Tudo bem? Aí, quando queima o fusível, você precisa pegar a chave Phillips, tirar a tampinha aqui e trocar o fusível. Por isso que naquela lista lá dos componentes que nós compramos, se você for olhar lá, tem dois fusíveis pequenininhos, né? Aqueles fusível de vidro, e aí você precisa trocar, certo? Então tem dois de reserva aí, hein? Cuidado, não vai queimar os dois logo na primeira aula não, beleza? E se por acaso, né, você está distraído, tal, e você colocou as pontas de prova aqui, e aí você lembrou que não é assim. Aí você abre o circuito e vai medir, o seu multímetro não está medindo mais. Tá? Se o seu multímetro não está medindo mais corrente, é porque queimou o fusível, certo? Você tem que ir lá, abrir e trocar, tá bom? Porque veja, nesse caso aqui, com LDR no claro, está passando corrente e o motor está girando. Aí vamos supor que o seu circuito está montado então, o motor está girando, está funcionando direitinho. Aí beleza, você abre o circuito, coloca o multímetro e o motor não gira mais, o motor parou. Isso quer dizer então que num procedimento anterior, você queimou o fusível do multímetro. Tudo bem? Aí tem que trocar. Beleza? Bom, então no claro você vai medir a corrente no motor, anota aí. Depois a gente vai medir a corrente no LDR. Olha, a corrente no LDR é a corrente que desce aqui e entra na base do transistor. Já que você sabe que tem que abrir o circuito, onde você vai abrir então para medir a corrente do LDR? Bom, o LDR está ligado na base do transistor, não é isso? Você vai tirar o LDR da base, vai deixar o terminal dele solto, tudo bem? Vai deixar o terminal dele solto, ele vai pegar as pontas de prova do multímetro e vai colocar uma aonde? No LDR e a outra na base do transistor, certo? Local em aberto é aqui. Sempre quando você faz esse tipo de medição no circuito com LDR, você precisa tomar cuidado quando você estiver medindo para a sua mão ou seu corpo não fazer sombra sobre o LDR, porque ele vai interferir no resultado, certo? Então procure deixar a sua mão de uma forma que não faça sombra no LDR, beleza? Então anota a corrente aqui. Quando você está medindo uma corrente, vai acontecer aqui no LDR. Está na escala de 200 mil e está aparecendo zero no display, ou então 0,0, 1, 2, está um valor muito baixo, aí você muda, diminui a escala, tá, para 20 mil, tá bom? Então você diminui a escala, ele vai conseguir medir correntes menores, certo? Então faça isso daí. Aí depois você vai cobrir o LDR, né, no escuro, você vai medir a corrente no motor e no LDR de novo. Lembrando que, mesmo no escuro, mesmo com o motor parado, pode passar um pouquinho de corrente aqui. E aqui no escuro você já pode até mudar para 20 mA logo, né? Porque como o motor vai estar parado, se tiver corrente, vai ser corrente de um valor muito baixo, certo? Então, você, quando for medir no escuro, já muda para 20 mA, né, para deixar numa escala menor. Beleza? Então, este é o procedimento para medir corrente,
certo? Não esqueça disso nunca, então. Escreva isso aqui no seu caderno, depois eu confio isso aqui, está no seu caderno mesmo, hein? Para você não esquecer. Beleza? Então, tá aí essa nossa primeira aula que nós vamos aprender a medir corrente e depois, nas próximas experiências, vamos estar praticando, né? Para você não esquecer. Tudo bem? Ficou claro aí, Camila? Entendeu isso? Consegue fazer essa medição aí? Tá joia, então. Daqui a pouco, no nosso encontro ao vivo, se você tiver dúvida, você tira. Beleza? Então, até já, pessoal.